Hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, complexo, mas ao mesmo tempo muito importante que nós compreendamos: o suicídio e a condição do suicida. Olá, este canal é sobre evolução da consciência e visa ajudar você a assumir controle do seu desenvolvimento espiritual e também na vida física. Eu gostaria de recordar a vocês que eu publico vídeos em vários idiomas, todas as semanas há algo em português. Somente verifique aqueles que têm o thumbnail com o texto em azul, tá bem? Vamos falar hoje sobre um tema complexo, delicado, o suicídio, mas penso que há vários ângulos que nós podemos observar. Principalmente gostaríamos aqui de dar uma visão geral para aquela pessoa que está numa situação difícil e às vezes pensa que seria melhor terminar com a sua vida, também apoiar-nos a como entender outros que estejam pensando dessa forma, estejam nessa condição e quem sabe ter algumas noções sobre a condição do suicida ao passar pela morte biológica. Este tema foi perguntado e sugerido pelo Rodrigo Fagundes, mas é algo que sempre eu recebo pergunta a respeito, portanto é muito bom que nós temos hoje aqui a oportunidade de tratar sobre isso. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que as razões que levam uma pessoa a pensar ou cometer suicídio são muitas, obviamente, não pretendo aqui listá-las todas, mas gostaria de trazer à tona de que existem também fatores culturais, fatores que são segundo o local, segundo a condição. Determinados países ou certas culturas há um índice maior de suicídio do que em outras, devido a diversos aspectos, às vezes é devido ao clima, às vezes é devido à condição social, às vezes é devido ao tipo de educação que as pessoas recebem. Então, esses fatores têm que ser tomados em consideração. Outro componente também que faz com que algumas pessoas pensem em suicidar-se ou se suicidem são desequilíbrios hormonais e também, algumas vezes, desequilíbrios nutricionais, como alguns nutrientes faltando para nós, às vezes pode levar-nos a ter, inclusive, problemas mentais devido a isso. Então é muito importante compreender que o corpo físico é um dos componentes que nos afeta muito. E a maneira que nós sentimos a vida, ela passa por um filtro das energias que nós sentimos, das nossas emoções, do nosso histórico e aprendizado desta vida, do nosso histórico e aprendizado também e traumas de vidas passadas, mas também pelo corpo físico. E isso é muito importante que nós levemos em consideração e procuremos sempre avaliar o quanto de influência existe desse aspecto. Outro ponto que nós não podemos nos esquecer é assédio. Intrusão, energias negativas influenciando de alguma maneira a pessoa que está nessa condição suicida. O mecanismo que opera num caso assim, muitas vezes é de reforçar aqueles aspectos que já são dolorosos ou que trazem dúvidas para a pessoa, então aquilo vai ficando cada vez mais exacerbado, reforçar que a pessoa pense naquilo ininterruptamente, então sempre tome muito cuidado. Quando você não consegue parar de pensar em um problema, isto não é saudável e não leva à solução do problema. Outras vezes, junto a esse exacerbar dos aspectos negativos, vem também intuições para que a pessoa termine sua vida e, obviamente, então começa a misturar completamente a própria sensibilidade energética parapsíquica da pessoa com os problemas da vida, que às vezes podem nem ser tão grandes como ela sente, e junto a tudo isso, aquele desespero dela pode levar a que ela acabe fazendo ou cometendo um suicídio. Não podemos deixar de lado a questão dos processos, muitas vezes, de distúrbios psiquiátricos ou psicológicos que podem levar a uma condição como esta. Também existe, inegavelmente, o aspecto da dor. Às vezes é uma dor física. Dor física pode levar a pessoa a um desespero que ela não vê fim para aquilo conforme é a condição que ela está vivenciando e ela pensa: não posso continuar a vida toda dessa forma, isso não é vida. Mas é sempre muito complicado saber o que é o melhor neste caso e quais são as saídas. Certas situações levam a pessoa também à desesperança. Ela vê que ela está num contexto muito complicado e que não consegue sair daquilo. O nosso mundo hoje em dia está numa situação muito difícil do ponto de vista
econômico, do ponto de vista social, são crises por todos os lados e, obviamente, alguns de nós, ou muitos de nós que estamos aqui neste momento, neste bate-papo, sabemos e sentimos o quanto é difícil viver dentro de um contexto social como nós estamos passando. Mas é um desafio para todos. Cada um vai reagir de uma maneira diferente. Se nós pensarmos sob o ponto de vista da questão mais íntima da pessoa que, de alguma maneira, chega ao ponto de cometer um suicídio, nós veremos que existe um aspecto inevitável, pelo menos presente em 99% dos casos, é que a pessoa pensou mais em si e na sua necessidade de interromper um determinado processo com o qual ela não estava feliz a respeito, do que pensou nos outros à sua volta. Sua família, filhos, pais, esposo, esposa, que ficam lidando com uma situação muito, muito difícil quando há um caso assim como um suicídio. Há situações na qual a pessoa criou de alguma maneira um hábito, às vezes é um hábito de vidas, em que ela tem a tendência de tentar fugir dos problemas. Cada um de nós reage de uma determinada maneira, não é? Quando nós estamos numa situação difícil, alguns de nós vai ao desespero, outros de nós chora, outros de nós se cala, outros de nós tenta atuar, agir, buscar soluções, outros buscam alguém para conversar, outros se fecham no seu quarto, não saem mais dali, cada um busca um tipo de subterfúgio para lidar com este momento difícil, mas no caso da pessoa que ela chega ao ponto de cometer suicídio, de alguma maneira ela tenta fugir, ela tenta escapar, ela tenta destruir aquela situação difícil, fazer com que ela desapareça, quero dizer. E não é possível fazer com que a situação desapareça, porque não necessariamente é a situação externa que é difícil, mas a maneira dolorosa que aquela situação externa está gerando sobre ela, digo, aquela sensação dolorosa que está gerando sobre ela. Então, a maioria dos casos, a pessoa que passa por um processo de suicídio na esperança de fugir do problema, ela fica muito pior depois, porque ela se surpreende com uma condição que é ela estar dentro do problema sem escapatória. Porque quando nós estamos aqui na nossa vida física, um dia está calor, um dia está chovendo, outro dia nós estamos com seca, nós estamos um dia com fome, no outro dia estamos não sentindo tão bem dispostos, um dia estamos cansados, no outro dia nós vamos passear. Inevitavelmente, por pior que a vida seja, ela traz para nós diferentes elementos que faz com que nós criemos uma modulação, um equilíbrio naquilo que nós experimentamos na vida. Mas, quando nós estamos já na dimensão extrafísica, numa condição na qual nós não estamos mais conectados ao nosso corpo físico, as variações nas situações ou contextos à nossa volta são muito menores. Portanto, se a pessoa ela fica obcecada, se ela está no momento em que ela está revivendo o problema o tempo todo e não consegue sair daquilo, quando ela passa pela morte, às vezes aquilo vai ficar presente o tempo todo. Nem o intervalo ou o descanso que nós estamos falando aqui, que é a pessoa um dia sentir chuva, no outro dia sentir frio, no outro dia ela tem que trabalhar, no outro dia alguém bateu a porta. Essas mínimas coisas, nem este intervalo para o pensamento ela tem. Então ela entra num loop, como se fosse numa bola de neve, que quanto mais ela sente e pensa o problema, maior ele fica e ela tem dificuldade em sair daquele processo. Por isso, as pessoas que elas cometem suicídio na ânsia de fugir de um determinado conflito interno dentro delas, elas estão na prática tentando fugir de uma coisa impossível, que é fugir delas próprias. Nós não podemos fugir de nós próprios. Onde quer que a gente vá, nós levamos a nós próprios ou somos nós próprios que vamos. Então, como é que nós podemos escapar de quem somos e da maneira que nós vemos e sentimos a vida? Esta questão também de tentar não lidar com o que quer que seja o desafio do momento, choca um pouquinho, às vezes, com a noção do que é que nós estamos aqui para fazer. Porque, para algumas pessoas, ou em muitos casos, justamente aquele desafio pode ser algo com que ela tinha de aprender. E se a vida está numa situação tão difícil que o que a pessoa tem de aprender é parar
entrar num pouco de introspecção e conseguir encontrar dentro de si um minuto de paz e tranquilidade, independente do que está fora. Esse é um aprendizado dificílimo, esse é um aprendizado que leva muitas vidas, mas será que era o aprendizado? Ou qualquer que fosse a situação, será que está tentando nos ensinar diferentes formas de atuar e de nos desenvolver? É importante que pensemos nisso, ou que alguém que esteja numa condição como essa, leve isso em consideração, senão fica somente um foco. Tem algo que dói, eu não quero mais, minha vida não é boa, tem uma situação que eu gostaria de ter alcançado, não consegui, tem um sonho que eu sempre tive, não será possível, eu tive uma decepção enorme com o meu namorado que me deixou, porque a minha mulher fez tal coisa. Então as crises da vida fazem com que a pessoa queira interromper a vida, e isto é um processo negativo, porque ela não aprende com esses desafios. É necessário que nós tentemos ver os porquês, onde foi que nós falhamos e procuremos ver numa próxima vez, numa próxima vida, isso eu não faço mais. Reflita com tranquilidade. Maus momentos na vida, desgraças na nossa vida, situações muito difíceis e erros, estes são inevitáveis. Acontece com você, acontece comigo, acontece com todos. Claro que em diferentes graus, diferentes níveis de gravidade, e cada um de nós reage de uma forma diferente. Um ponto agravante que existe às vezes é quando a pessoa também é orgulhosa, porque o orgulho não facilita para nada, porque ante as situações difíceis da vida, nós já temos o sofrimento, a dor, a incerteza, mas mistura tudo isso com o orgulho, a pessoa sentir que ela não poderia passar por aquilo, que ela tinha que ter tido direito a um outro tipo de vida, que com ela não poderia ter acontecido aquilo, ou ela merecia outra coisa, ou aquilo é uma injustiça com ela. Colocar este tipo de reação ou de observação, interpretação dos fatos, toca muitas vezes naquele orgulho que a pessoa pensa que não tem. E isso dificulta muitíssimo todos esses aspectos que nós estamos falando aqui. E por último, nós temos, obviamente, o medo. Porque ante todas as situações difíceis, às vezes a pessoa pensa, isso não vai terminar nunca. E se acontecer tal coisa? E se eu não conseguir cuidar bem do meu filho? E se eu errei de tal forma que contaminou ou desgraçou a vida de alguém? Este medo também nos leva muitas vezes a um desespero íntimo. Tranquilo, pare, respire, o medo é normal. Como nós lidamos com ele é que é a grande diferença. Então é muito importante ter essa visão de conjunto aqui. Eu gostaria também de falar para vocês um pouquinho sobre a condição da pessoa que passou pela morte através de um suicídio. Porque nós temos às vezes assim rótulos, né? Todo mundo está muito mal. Não, muitos estão não bem, muitos estão numa situação difícil, posso até dizer, quem sabe, a maioria, mas todos eu acho que é uma generalização que não é possível, porque nós temos que ver cada caso. Quem é a pessoa, o que ela fez na sua vida, como ela sentia a vida e o mundo à volta dela, e também o tipo de companhias extrafísicas que normalmente ficavam à volta da pessoa, tudo isso vai influenciar demais. A maioria dos casos, a pessoa que cometeu suicídio, ela fica gravitando à volta do próprio ambiente. Então, há casos de pessoas que ficam na sua própria casa, alguns, por exemplo, saltam de um precipício e por ali ficam como que um espírito assombrando ou ficando por ali meio perdido, revivendo aquela condição. Às vezes uma pessoa que, por exemplo, se matou numa estação de trem pode ficar por ali, não todas, tá? Por quê? Porque os próprios mentores extrafísicos, de alguma maneira, tentam ajudar, tentam tirar essas pessoas dali, porque a presença delas simplesmente faz com que o ambiente fique pior e leve à tendência de que outras acabem se sentindo da mesma forma. Então existe um trabalho extrafísico que é feito, mas um trabalho extrafísico não quer dizer milagre, não quer dizer que tudo esteja resolvido. Então é muito importante ver a cada caso. Outras situações também, por um padrão de afinidade energética, afinidade de pensamento, de emoção, de intenção, de todo o contexto do que aconteceu, a pessoa que passou ou que cometeu suicídio, ela termina por ir para uma determinada comunidade ou local na dimensão extrafísica que faz com que ela fique associada a outros que têm o mesmo padrão de pensamento, de emoção, de energia, de intenções, de problemas, de conflitos. Isso não ajuda muito,
porque, claro, a pessoa fica mais ainda em contato com outros na mesma condição. Mas quem aprende em estar daquela forma, em estar sem conseguir sair desta bola de neve que eu estou falando, é ela própria. A maneira que ela julga a si próprio, o arrependimento que ela possa ter, a repetição dos pensamentos, dos conflitos, como eu falei, que ela não consegue sair daquilo, então ela própria se prende ali. Mas há muitos casos, por exemplo, em que quando nós estamos projetados, nós vamos a ambientes para tentar ajudar pessoas assim. Mas nem sempre é tão simples. Os próprios mentores extrafísicos também tentam ajudar. Mas e por que não é simples? Porque se a pessoa está fechada em si própria, fixada nos seus pensamentos e emoções, vai terminar por requerer processos bastante complexos para que seja possível ajudá-la e tirá-la daquela condição. Não é impossível, mas é mais complexo, leva mais tempo, requer muito mais recurso, então para cada caso vai funcionar de uma forma diferente. Eu espero que isso tenha lhe dado uma visão de conjunto. Minha intenção aqui era de trazer um ângulo de observação sobre este tema tão delicado e ajudar aqueles de nós que em alguns momentos possamos sentir este desespero em determinado momento, ajudar-nos a compreender outros, ver formas de como esclarecer a outros. É muito importante que nós possamos dar amor, carinho e apoio, mas também com verdades, com limites, esclarecer a pessoa, porque senão não tem fim, a pessoa tem que pensar claramente sobre a situação. Quando nós temos alguém que amamos e que terminou sua vida desta forma, nós também podemos ver de que maneiras podemos ajudar. Ficar pensando sobre a pessoa não é o que mais ajuda, porque se ela está próxima pode até terminar por influenciá-la negativamente. Podemos tentar encontrá-la fora do corpo, nem sempre é fácil. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso, se você quiser eu coloco aqui para você assistir, como encontrar pessoas que amamos fora do corpo. E em outras vezes o processo é enviar energias por alguns momentos, em alguns dias, e deixar que os próprios mentores tomem conta disso. Então, se isso lhe trouxe um ângulo diferente ou algum ponto a mais para observar a questão, já ajuda muito. Muito obrigada por estar comigo. Até o próximo vídeo.